Bom dia, gente. Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos através das nossas aulas remotas e eu vou dar aqui umas rápidas pinceladas a respeito de onde nós paramos. Nós estávamos terminando de ver a Primeira Grande Guerra, né? A Grande Guerra em 2018 completou 100 anos, né? Então a gente vê aí nessa imagem os oponentes da época, né, a Tríplice Entente, a Tríplice Aliança, com a participação de vários impérios. E o saldo dessa guerra foi quase 9 milhões de mortos, quase 20 milhões de feridos, quase 8 milhões de desaparecidos. Então a gente vai iniciar, vou ser bem breve, porque a gente já estava praticamente terminando, então vocês vão acompanhando aí mais alguma coisa para recapitular. Bom, o contexto histórico. O período entre o final do século XIX e o final do século XX ficou marcado na Europa pela existência de várias tensões entre as potências econômicas do continente. Então, várias situações provocaram essas tensões. Disputas imperialistas, crescimento industrial da Alemanha, sentimento de revanche, disputa por territórios coloniais. Então, essas rivalidades motivaram a criação de acordos econômicos, acordos políticos, acordos militares entre esses países. Nós temos aí um mapa satírico, né? Um mapa satirizando o início da Primeira Guerra Mundial, mostrando aí as grandes potências poderosas, mais fortes, representadas através de animais mais dentro da sua ferocidade, né? Que aí por isso que a gente diz que é um mapa satírico. Então, a guerra estava à vista. Por quê? Porque no meio de acordos econômicos, políticos, militares, surgem dois blocos opostos, que são os oponentes. A Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro, Reino da Itália e Império Otomano, e a Tríplice Entente, formada pela Rússia, pela França e pela Grã-Bretanha. Então, na medida que as disputas se intensificavam, os países europeus aumentavam seus armamentos e a Europa, portanto, passou a viver o que a gente condicionou de paz armada. Por quê? Porque quase todas as nações europeias adotaram o serviço militar, um serviço militar obrigatório, fazendo com que o contingente de militares crescesse expressivamente. Então, nós tínhamos interesses imperialistas franceses, italianos, ingleses, como vocês estão vendo aí nessa imagem, russos, todos eles tinham interesses imperialistas. Mas existia um fator motivacional. Não foi só pelo interesse das tensões de impérios, não. Então, que fator motivacional teria sido esse? Bom, os movimentos nacionalistas foram emblemáticos. O pan-germanismo, que defendia a reunião dos povos de origem germânica em um único estado, liderados pelos alemães. O pan-eslavismo, que pregava a união dos eslavos na Europa Oriental, que é o leste europeu, sob a proteção da Rússia. E um importante foco de conflitos, mediante esses movimentos nacionalistas, estavam se concentrando na Península Balcânica. O Império Otomano, até o século XIX, dominava a maior parte dessa região aí, o leste europeu. E diversos países passaram a lutar pela independência. Então, o que acontecia? A Rússia e o Império Austro-Húngaro estimulavam esses países para lutar por suas independências porque eles tinham interesses territoriais na região. Então, aconteceram as conquistas. Em 1878, a Sérvia, Montenegro e a Romênia conquistaram a independência. Depois veio a Sérvia, né, que ambicionava incorporar território da Bósnia-Herzegovina. Só que isso, em 1908, o Império Austro-Húngaro, que tinha interesse territorialista, anexou o território à sua região. Então, isso aí foi a eclosão para a guerra.
a tensão nos Balcãs, né? Por conta exatamente de territórios. Então, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando, que era um arquiduque, ele foi assassinado em 28 de junho de 1914. Então, o que aconteceu? O Império Austro-Húngaro enviou um ultimato à Sérvia, pedindo explicações, né? E tinha uma lista de exigências perante o acontecimento. Como não houve resposta, ela declarou guerra à Sérvia em 28 de julho. Iniciava-se a guerra. Por que iniciou-se a guerra? Porque a Alemanha apoiava o Império Austro-Húngaro. A Rússia apoiava a Sérvia. Quando o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, a Rússia se levanta. E quando a Rússia se levanta, a Alemanha vem em defesa do Império Austro-Húngaro. Cartas marcadas. Nós temos aí o herdeiro do trono austro-húngaro, né? São imagens, né, e outras fotos que sempre são conhecidas nos nossos livros de história. O conflito propriamente dito. Bom, depois desse confronto, quem está do lado de quem, a gente tem que lembrar que antes da guerra, os alemães eles já tinham consciência da vulnerabilidade deles. Por quê? Porque tanto na frente ocidental como na frente oriental, ele estava muito vulnerável, muito aberto. Então, eles tinham que traçar uma estratégia específica. E que estratégia foi essa? O plano Schelfren. Esse plano era fazer o quê? Dominar a Bélgica e Luxemburgo e assim atacar a França. Por quê? Porque impedia que eles se reorganizassem nas suas fronteiras franco-germânicas e assim eles anulariam a França da guerra na frente ocidental, passando então a se concentrar somente na frente oriental contra a Rússia. Só que, para surpresa dos alemães, os belgas resistiram frente à invasão do seu território e retardou o avanço, permitindo assim que a França se organizasse em defesa das suas fronteiras. Nós temos aí as imagens, algumas imagens da guerra, da Grande Guerra, né? E a guerra começou no primeiro momento com uma guerra de trincheiras. O que era uma trincheira? A trincheira eram valas cavadas no solo, onde os soldados se escondiam, aguardando o melhor momento para o ataque. Isso aí é conhecido de vocês, porque vocês devem já ter assistido vários filmes que remontam à guerra. Então, o confronto começava quando? Quando chegava a hora, eles se escoravam em parapetes de saco de areia para atacar o inimigo, de ambos os lados. Havia grandes baixas, né, porque eles começavam a atirar. E, aos poucos, né, os poucos avanços que eles tinham, ou os recuos das partes envolvidas, deram um caráter estático. Né? Era uma guerra de movimento, né, que avançava, recuava. Então, essa foi a primeira fase da guerra. Aí nós temos a imagem de algumas trincheiras, em dois ângulos, outro ângulo. Né? Aí nós temos a guerra. Os alemães viram que eles estavam impossibilitados de vencer o inimigo por terra. Então, eles transferiram a guerra da terra para o mar, né? Para ver se eles ganhavam mais frente. Então, eles transferiram, né? A impossibilidade de vencer o inimigo, eles transferem a guerra da terra para o mar, né? Porque eles já tinham uma tecnologia bélica e que eles achavam que iriam decidir, né, a guerra através desses inventos, né? E realmente, de fato, isso decidiu novos rumos na guerra. Então, eles tinham submarinos que eram usados para afundar as embarcações inimigas, né? Então, eles fizeram muitas vitórias, eles tiveram muitas frentes, onde eles conseguiram, né, afundar vários navios e ter, né, digamos assim, uma vitória mais expressiva. Só que a Inglaterra, como nós conhecemos, ela era a rainha dos mares. Então, ela impôs um pesado bloqueio naval aos alemães, então não permitindo a entrada de suprimentos alimentares
e de suprimentos de matérias-primas para as fábricas de guerra. Então, nós temos aí várias imagens da guerra no mar. Então, a guerra começou a chegar ao seu fim. Por quê? Enquanto a guerra ficou estagnada lá na frente ocidental, por conta do bloqueio naval, o que os alemães fizeram? Avançaram a passos largos contra a Rússia, lá na frente oriental. A Rússia, apesar de numerosa, mas ela era formada por soldados camponeses. Camponeses esses que, mal treinados, mal equipados, não tinham condição de enfrentar uma Alemanha, né, de soldados bem treinados e bem equipados. Então, também, em 1917, aconteceu a Revolução Russa. Então, eles estavam, né, muitos dos camponeses estavam cansados, né, estavam famintos, não tinha aquele preparo. Então, atendendo aos apelos populares, os dirigentes da Rússia, o país mesmo, saiu da guerra. Assinou um acordo de paz com os alemães e em 1917 se retira da guerra por conta que não dava para ele atuar em duas frentes, uma revolução, ou seja, uma guerra civil dentro do país e enfrentar uma guerra mundial. Então a Alemanha, astuta, volta agora a concentrar suas tropas na frente ocidental. Tinha assinado o armistício de paz com os alemães, não tinha que se preocupar agora com a frente oriental. Aí nós tivemos várias batalhas, né? Batalhas da guerra, batalha de Tannenberg, batalha do Marne, batalha do Gallipoli, batalha de Jutlândia, batalha de Verdun, batalha de Somme, a terceira batalha de Ypres, a batalha de Caporetto, a batalha de Cambrai e a batalha de Amiens. Então essas foram algumas das batalhas que os homens tiveram que enfrentar, né? Então a guerra estava se caminhando para o fim, mas ainda não era de fato o seu final. Então os Estados Unidos, por sua vez, entram na guerra. A gente tem que lembrar que no início do conflito, os Estados Unidos adotou uma posição de neutralidade. Embora ele fornecesse dinheiro, armas, artigos manufaturados à Entente. Mas não estava de nenhum lado. Só que em abril de 1917, os alemães acharam por bem atacar um navio dos Estados Unidos. E isso levou, logicamente, o governo dos Estados Unidos a declarar a guerra à Alemanha. Então, foi enviado para a Europa mais de 1.500 homens, né? Mais 1.500.000 homens foram enviados para contribuir com o desequilíbrio que a Entente vinha sofrendo, as baixas. Então, mais de 1,5 milhões de homens foram enviados para contribuir com esse desfecho. E aí as vitórias começaram a fluir. E após crescentes vitórias, a Entente encurralou os alemães. Fizeram eles recuarem. E no dia 9 de novembro de 1918, era o fim da guerra. Então, o Kaiser, Guilherme II, abdicou o trono alemão e foi proclamada a República. Aí nós temos uma foto do tio Sam convocando os americanos e o do navio americano sendo afundado pelos alemães. Aí vem a paz dos vencedores, né? A paz dos vencedores objetivou-se numa conferência, a Conferência de Paris, que era para negociar as bases de acordo de paz, embora muitos países tivessem representantes, mas quem conduziu todos os trabalhos foram os três grandes. Quem eram eles? Grã-Bretanha, França e Estados Unidos. Isso ocorreu em 1919. E o presidente dos Estados Unidos propôs, né, o Woodrow Wilson, propôs uma Liga das Nações, né, para equilibrar as relações, para zelar pela paz. E também ele tinha muito interesse de não cobrar nada, né, dos opositores. Por quê? Porque, na verdade, não houve vencedores. Ambos os lados tiveram muitas percas, mas não foi aceito e ele se retirou da reunião. No entanto, foi estipulado o Tratado de Versalhes, né,
porque com o desmantelamento do Império Austro-Húngaro e do Império Otomano, todo o ônus, quer dizer, toda a culpa da guerra caiu sobre os alemães, que tiveram que aceitar as determinações impostas. Desarmamento, não ter exército, devolver territórios, pagar indenizações. E no meio desse tumulto todo vai surgir a tecnologia da destruição, que é exatamente o que nós chamamos de segunda revolução industrial. Então, durante a Primeira Guerra, muitas inovações científicas e tecnológicas surgiram. Invenção do motor a combustão, invenção do avião, armas químicas, armas de artilharia como canhões, morteiros, metralhadoras, lançadores de projéteis e submarinos, né? Então, tudo isso remonta à segunda revolução industrial, como vocês estão vendo aí essas imagens dos equipamentos da época, né? Máquinas mortíferas, que hoje, né, não simbolizam praticamente as armas que temos, né? E como ficou o mundo após a guerra? Bom, o mundo além das terríveis perdas humanas e dos danos ambientais e materiais, o que aconteceu? Os países europeus passaram de credores a devedores, muitas greves operárias surgiram, as mulheres conseguiram a sua emancipação, surgiram alguns governos autoritários, né, porque muitos diziam que estavam aos pontapés do mundo, e com o fim dos impérios vão surgir novos países. Então, a economia americana cresceu muito, conheceu uma fase de prosperidade, né? Um modelo de vida americana, muita esperança, muita riqueza. No entanto, isso não ia durar para sempre, né? Surgiu uma nova crise arrasadora no país e no final dos anos 20, isso vai repercutir em quase todo mundo. Nós temos aí a nova divisão do mapa europeu. Essas partes em vermelho são os novos países que surgiram no leste. A Alemanha desmilitarizada, aí exatamente na parte oriental. A Alsácia-Lorena, que foi um ganho francês, que foi devolvido os territórios a elas. O estado do Sarre, bem aí entre França e Alemanha. E o sul do Tirol. E os ganhos italianos de territórios. Nós temos um continente aí em escombros, Inglaterra, França, Itália e Alemanha, como ficou depois da guerra. Então, até breve, muito obrigado. Nós temos o exercício na página 55, né? A gente já tinha feito um na página 48, então vocês fazem o exercício agora da página 55. Fiquem com Deus e obrigada.